cabe a mim apresentar os dois palestrantes essa noite, o professor Hermann e o professor Flávio Fava de Moraes. Então, em relação ao professor Hermann, eu já gostaria de deixar claro que, em ambos os casos, ambos os currículos são imensos. Então, a gente tem que fazer um resumo muito resumido dos currículos para a gente poder ganhar tempo. Se houve alguma falha, desculpe, professor Hermann, professor Flávio. Tá? Então, o professor Hermann, ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular da Unesp, foi diretor da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá e, junto à reitoria, ele ocupou vários cargos e funções, culminando com a reitoria da Unesp. É bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta e atualmente é secretário de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e membro do Conselho Superior da FAPESP. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalurgia, com ênfase em propriedades mecânicas dos metais e ligas, atuando principalmente nos seguintes temas: fadiga, aço ABNT 4340 e resistência à fadiga. Tem outros dois pontos que eu acho que são importantes. Segundo o professor Hermann, ele é um excelente jogador de basquete, eu não sei se isso é verdade realmente, tá? E, além disso, torce pelo Guaratinguetá. Eu não sei se é uma boa coisa no momento, né? E parece que rumo à terceira divisão. Professor Hermann, apesar dessas falhas, né, é um prazer imenso recebê-lo aqui, tá? E o professor Hermann vai discorrer sobre o tema liderança. Muito obrigado. Em nome da Escola de Liderança e Gestão da Unesp, eu agradeço a disponibilidade do senhor em poder vir até aqui e discorrer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu queria... Paz, essa de Guaratinguetá, não precisava ter dito aqui. Terceira divisão. Eu queria, primeiro, agradecer ao professor Dr. Mariusa pelo convite. O professor Mariusa esteve na Secretaria de Estado da Educação, numa reunião conosco, e disse da proposta da Unesp de criação da Escola de Liderança e Gestão. Eu a parabenizei porque, na realidade, a Secretaria de Estado da Educação ela tem uma escola de formação e aperfeiçoamento, que é a Escola de Formação e Aperfeiçoamento do professor Paulo Renato. E milhares de profissionais são anualmente formados numa formação continuada pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento. Para ter uma ideia, num dos programas chamado Melhor Gestão, Melhor Ensino, no primeiro semestre nós formamos, de forma semipresencial, 25 mil professores de matemática, 25 mil professores de português, e agora no segundo semestre 15 mil professores de ciências, e no ano que vem todas as disciplinas do currículo. E a mesma coisa com diretores, com servidores técnicos administrativos. Então, a experiência na área de formação, a Secretaria de Estado da Educação faz muito bem feito. Só para vocês terem uma ideia, nós temos, do conjunto de 240 mil professores, milhares com mestrado e doutorado. É uma secretaria que tem uma competência enorme, um quadro muito bom de profissionais. O que eu sinto falta, é uma escola que forme líderes. E eu já rapidamente explico o porquê. Também aproveito e faço um link com a palestra que farei aqui. Na realidade, estou acabando de formatar uma escola de líderes que não estará ligado a nenhuma estrutura da Secretaria, a não ser no gabinete do secretário. A escola de líderes está sendo preparada por uma fundação e por uma consultoria internacional, porque eu quero definir muito bem que tipo de escola de líderes eu preciso formar. E por que é fundamental que a Secretaria de Estado tenha uma escola de líderes? Pela própria composição da Secretaria. O Estado de São Paulo é o único Estado que, nesses últimos 60 anos, faz o concurso para diretor de escola. E ele morre diretor de escola. Ou se aposenta diretor de escola. Isso está sendo modificado.
Isso está sendo modificado. Uma das ações da Secretaria de Estado da Educação com relação a isso, rapidamente, foi exatamente mudar a forma de contratação dos diretores, mas também abro o link daqui a pouco para falar sobre isso. Então, estamos formatando uma escola semelhante à que está sendo formada aqui, muito menos na linha da formação continuada e muito mais formar líderes mesmo. E a minha palestra é exatamente sobre isso. A Secretaria de Estado da Educação, ela trabalha hoje com um programa, não é um programa, mas é uma estratégia chamada Gestão de Resultados. Gestão de Resultados significa o seguinte: todas as escolas da Secretaria da Educação anualmente têm metas a serem atingidas. Essas metas são avaliadas de acordo com o SARESP, que é o sistema de avaliação, que é uma avaliação de sistema que serve como interferência pedagógica e que do SARESP eu tiro o IDESP da mesma maneira que da Prova Brasil do SAEB se tira o IDEB, que é uma avaliação nacional. Nos últimos anos, quem tem ganho a licitação tem sido a FUNESP, tem feito um belíssimo trabalho, e este ano a FUNESP ganha, e agora em novembro faremos o SARESP novamente. E, uma vez com o SARESP e com o IDESP, nós comparamos para verificar se aquelas escolas, as 5.400 escolas, de acordo com a gestão por resultados, obtiveram o resultado que se espera de cada uma delas. Todo ano nós sabemos qual é o resultado. Esse resultado significa uma evolução anual dos resultados dos alunos com relação ao seu aprendizado. E esse bônus é pago em função de atingir ou não a meta. E esse bônus, ele significa, agora em 2013, que eu pagarei no comecinho em 2014, para 2014, 700 milhões de reais. O que significa que muitos professores e diretores e servidores recebem 2 vezes e meia, 3 vezes o salário, quando as metas são atingidas. Eu acho que é um exemplo a ser seguido pelas universidades públicas, mas para a minha fala por aí, porque esse é um assunto que os senhores devem discutir internamente. Tem dado muito certo. Na realidade, você tem a busca da melhoria da formação. Há uma crítica incomensurável a respeito desse procedimento, mas há uma evolução na formação dos estudantes baseado no bônus por resultado. Não acredito em bônus só por bônus. O bônus tem que estar atrelado na ponta a resultado. Durante o ano de 2011, assim que assumi a Secretaria de Educação, eu me reuni com mais de 20 mil professores. Eu me reúno semanalmente com centenas de profissionais da Secretaria de Educação, professores, diretores, supervisores, PCNPs, funcionários. Em 2011, me reuni com mais de 20 mil, em reuniões extremamente complexas, e pedi que eles apresentassem ao secretário tudo aquilo que entendiam a respeito da educação pública nesse Estado. O secretário que não tinha a menor ideia do que significava educação básica pública, que não tinha história alguma de educação básica pública, e não queria que ninguém falasse nada para ele, só a rede. Recebi documentos riquíssimos e pedi que eles apresentassem as propostas baseadas em 3 eixos: o que funciona na educação pública desse Estado, aquilo que pode melhorar e sugestões que cada um dos segmentos, são 6 segmentos na rede, diretores, professores, PCNPs, professores coordenadores, supervisores e servidores. São 6 segmentos e cada um deles tem a oportunidade, em reuniões com centenas de pessoas, de apresentar tudo aquilo que gostaria de apresentar a um secretário que estava abrindo pela primeira vez para a rede a possibilidade de eles se manifestarem assim, publicamente, e documentarem aquilo que estavam apresentando. Eu recebi mais de 7 mil sugestões. Se eu fizer 7 mil sugestões que não têm intersecção alguma entre si, se eu imaginar a quantidade de sugestões que eu recebi, é muito mais do que isso. Essas 7 mil sugestões foram trabalhadas pelas equipes da Secretaria e por uma consultoria internacional que foi viabilizada por uma ONG chamada Parceiros da Educação, empresários de São Paulo, estão muito próximos de mim e da Secretaria. Essa consultoria é a McKinsey, que durante o ano de 2011, as equipes da Secretaria prepararam um programa de gestão, exemplo da Unesp, tem um PDI, eu tenho um programa chamado Educação e Compromisso de São Paulo, cujo decreto foi assinado no dia 6 de dezembro de 2011 pelo governador Geraldo Alckmin, e eu estou agora formatando uma lei que pretende encaminhar a Assembleia Legislativa para que o Estado de São Paulo tenha uma lei em que a educação é prioridade. E essa proposta de gestão, ela tem o olhar no ano de 2030. E em 2030, o Estado de São Paulo tem uma meta, que é estar entre os 25 melhores sistemas do mundo e a carreira do professor ser uma das 10 carreiras mais desejadas pelos jovens que ingressam nas universidades. Metas dificílimas, mas que estão sendo trabalhadas, na minha opinião, de forma muito correta nesses 3 anos pela Secretaria da Educação. Para atingir essas metas, 5 pilares sustentam todo o programa. Primeiro, a gestão
e recursos humanos. Isso foi viabilizado através agora da contratação de um concurso público para 59 mil professores, concurso público para mais de 1.500 diretores, uma política salarial transformada em lei. Eu tenho uma lei que garante reajuste salarial a cada ano, corrigirei o salário dos servidores em 50% ao longo dos 4 anos, uma carreira construída com 5 sindicatos, uma carreira que agora viabiliza uma plataforma Lattes, entre aspas, dentro da Secretaria da Educação, para que haja um incentivo na construção de memorial, e o memorial serve para verificar se o professor tem continuidade na evolução da sua carreira. O segundo pilar é a gestão pedagógica, que viabiliza o entendimento da necessidade do ensino integral. O Estado de São Paulo só mudará, esse país só mudará a qualidade da educação se tivermos o aluno mais tempo na escola. Ciclo 1, ciclo 2, ensino médio. Mas não adianta jogar o aluno na escola se você não tiver o professor junto. Então, foi criada uma carreira, exemplo da universidade, a carreira da dedicação exclusiva. A Assembleia Legislativa aprovou a proposta encaminhada pela Secretaria, em que eu corrigi o salário do professor em 75%. Tem hoje, em São Paulo, começando em 2014, 178 escolas, e deixei uma proposta para o governador para que em 2018, 20% das escolas do Estado de São Paulo tenham o ensino integral. 1.000 escolas viabilizarão às crianças e aos jovens que quiserem a possibilidade de estarem das 7h30 às 4h30 da tarde com o professor junto na escola. Os resultados que eu tenho para o ensino médio e para o ciclo 2 são fantásticos. A evolução no aprendizado deste jovem é uma coisa impressionante. Construir, impressionante. Construir, o professor Durigão fala muito bem disso. Na instância, eu construí na Secretaria uma escola virtual para jovens, para estudantes. O governador lança agora no dia 7. Esse filme espero que o governador não veja, mas ele lança dia 7 agora o curso pré-universitário online para 500 mil jovens do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. O terceiro grande movimento é entender que o Estado de São Paulo não pode ter uma leitura única de educação, principalmente no ensino médio. O Estado de São Paulo hoje viabiliza o ensino médio tradicional, o ensino médio integral, com o professor junto com o aluno, e uma formação técnica de nível médio concomitante à formação de nível médio. Eu credenciei mais de 300 escolas na Secretaria da Educação, escolas de formação técnica de nível médio, privadas, que o Centro Paula Souza, o Instituto Federal, não dão conta, eles excluem por um processo seletivo, e essas escolas selecionadas eu compro a vaga. E o menino da minha rede, aluno do ensino médio, que quiser ter uma formação técnica de nível médio, escolhe o curso que quiser fazer, eu vou lá e pago a mensalidade. Eu tenho hoje 70 mil jovens do ensino médio tendo uma formação técnica de nível médio concomitante à formação. A quarta ação é uma grande reestruturação da Secretaria da Educação. Eu aproximei o secretário da base, eliminei níveis intermediários. O secretário conversa diretamente com o diretor de escola. Eu não tenho mais nível intermediário, cria uma barreira entre a administração e as escolas. Essa grande reestruturação viabiliza a contratação de profissionais, como o Durigão coloca, com outro perfil, entendendo a nova realidade ou a realidade pela qual passa o país. E a quinta grande ação é o envolvimento da sociedade de maneira geral, não vou entrar em muito detalhe. Por que considero que o que está sendo feito pela Unesp é fundamental e por que eu estou construindo uma escola de liderança? Porque, na realidade, a exemplo da universidade, o estágio probatório, na minha opinião, na educação básica, que também existe, também não existe. Na verdade, você faz um concurso público para professor, 3 anos depois ele é confirmado no regime, independente de qualquer tipo de formação durante o estágio probatório. Esses 59 mil professores que contrataria a partir do ano que vem, cujo concurso se fará agora no mês de novembro, o edital já está na praça, eles passarão durante o estágio probatório, a lei que eu encaminhei para a Assembleia, o governador encaminhou, construída pela Secretaria, viabiliza uma formação durante o estágio probatório de 3 anos, à luz do currículo oficial do Estado e daquilo que eu quero que ele aprenda e transmita para os estudantes. Agora, minha fala atrelada à palestra. Diretor. Como eu disse, o Estado de São Paulo é o único Estado nesse país. Como eu disse, o Estado de São Paulo é o único Estado nesse país em que o diretor, há 60 anos, ele faz o concurso público, vai para a escola e acabou a conversa. Ele é um ditador. Se ele for um bom diretor, se ele for um bom diretor, a escola é maravilhosa. Se ele for um péssimo diretor, a escola não avança. Então é fundamental que haja não só uma rediscussão do perfil desse profissional, como a sua formação. E é isso que a lei encaminhada para a Assembleia Legislativa viabiliza para o diretor. O diretor, a lei que está sendo encaminhada para a Assembleia, ela viabiliza o seguinte: o diretor, ele faz o concurso público, ele é nomeado e durante o estágio probatório ele passa por 3 avaliações. Ele faz um curso de gestão,
faz um curso de liderança, prepara um projeto para a escola e é acompanhado pelo Conselho de Escola na evolução do projeto. Se durante os 3 anos ele não tiver indicadores que viabilizem a sua confirmação no regime, ele não é confirmado no regime. Passa por mais um período de 3 anos, onde ele é avaliado baseado no seu desempenho naquela unidade escolar e, se não for bem avaliado, ele perde o cargo, ele é demitido. Isso é absolutamente inédito no país, no Estado de São Paulo, principalmente porque o Estado de São Paulo, como eu disse, viabiliza o ingresso do diretor através do concurso público. É por isso que estou preparando uma escola de liderança à luz da formação, entre outras coisas, deste diretor. Quando o professor Amarildo me convidou e apresentou a relação de pessoas que fariam palestra aqui, entendi que minha palestra devia ter uma outra leitura. Não falarei sobre gestão universitária. O professor Dorigan sinalizou o caminho que essa escola terá. O professor Fava, com a sua grande experiência, ele dará todas as diretrizes de gestão universitária e os outros palestrantes também. A minha fala ela será sobre liderança. E é um texto preparado, baseado na experiência desses anos, fundamentalmente na universidade, mas mais intensamente nesses 3 anos em que estou à frente da Secretaria de Estado da Educação. É muito do meu sentimento. Tem um pouco de neurociência, tem muito de experiência, mas tem muita informação que, para as palestras que dou para os diretores, supervisores, ela tem o objetivo de fazer, e à luz das informações que passam, interpretar as informações e adequá-las ao universo que eles encontram nas escolas. Não preciso dizer para todos os senhores que as escolas hoje elas são extremamente complexas de serem administradas, fundamentalmente por um distanciamento da família, da sua responsabilidade na formação do seu jovem, no que diz respeito a princípios e valores, e também o distanciamento da família no acompanhamento do aprendizado daquelas crianças. Então, a escola hoje ela precisa de um líder, uma verdadeira concepção da palavra. Eu não quero um gestor acadêmico, eu quero um líder. Eu não preciso de alguém que só conheça o currículo, não, eu quero alguém que entenda as diversidades, entenda a questão da violência, entenda a questão da droga, entenda as dificuldades pelas quais passam os professores num universo desse de muita pressão, de muito respeito na sala de aula e, como líderes, consigam resolver essas questões e conduzir aquela unidade escolar. E quando eu falo unidade escolar, eu falo escolas com 1.500, 2.000, 3.000 crianças, como se fosse uma unidade universitária comandada por uma pessoa. A universidade e as unidades universitárias, elas têm os seus conselhos de graduação, de pós, comissões de ensino, pesquisa, elas diluem a responsabilidade. Na escola, é o diretor. Então, eu preciso do líder. Muito bom. Eu vou começar. Muito bom. Eu vou começar. Eu vou levar mais ou menos 1 hora. Se eu estiver cansando, vocês me interrompem. Mas ela tem, essa palestra tem uma sequência lógica de raciocínio. Eu começo no dia 1º de dezembro de 1955, quando nos Estados Unidos, uma moça negra de 40 anos, o ônibus parou, ela entrou no ônibus, o nome dela é Rosa Parks, e ela sentou uma cadeira na primeira fileira do ônibus, que era reservada aos negros. O ônibus encheu, brancos estavam ficando em pé, quando o motorista parou o ônibus pediu a ela que ela cedesse o lugar dela, reservado aos negros, para um branco. Não. E essa moça disse não. A maior revolução foi a maior revolução na área dos direitos civis da história dos Estados Unidos. Esse não dela significou, que depois foi trabalhado pelo Martin Luther King Jr., significou, quando ela foi condenada por respeito à legislação que determinava que ela efetivamente levantasse e cedesse o lugar, Martin Luther King Jr., ele promoveu uma greve de 381 dias aos ônibus naquela cidade. Ninguém mais andava de ônibus. As pessoas iam trabalhar de carro, iam trabalhar a pé, iam trabalhar de carona, mas não pegavam ônibus. Mudou, como eu disse, a história dos Estados Unidos. Nós tínhamos, então, ela, que disse não, e ele que utilizou, através da oratória, toda a capacidade de envolvimento e de comunicação que fez com que houvesse uma maior greve de 381 dias, que, como eu disse, mudou a história dos Estados Unidos. A próxima, por favor.
Minha pergunta Muito bom. que eu faço é... Minha pergunta que eu faço é... Ela, não sendo tímida, se fosse Ela, uma pessoa não falante, sendo tímida, se fosse uma pessoa tremendo falante discurso no momento e que tivesse o feito um motorista tremendo de discurso no momento que o motorista de ônibus tivesse Ou pedido a que se ele. levantasse, Martin Luther King, ou se não ele, tivesse a capacidade de Martin Luther movimentar King, aqueles se não tivesse a milhares de capacidade de pessoas, movimentar o resultado aquelas teria milhares de sido mesmo, pessoas, o resultado teria sido o mesmo, considerando que o na resultado área foi uma revolução na Aí área eu dos passo para direitos civis africanos. Aí eu passo para 1921, quando o Carl Jung ele popularizou os termos introvertido e extrovertido, que são os pilares centrais da personalidade. São 5 pilares da personalidade, não é a minha área de trabalho. Eu atuarei, essa era do Serginho, você está olhando ali, atuarei em 2 pilares, que é a introversão e a extroversão. E Carl Jung, em 1921, ele definiu o introvertido como atraído pelo mundo interior do pensamento e sentimento, trabalham de forma ponderada, focam em uma tarefa de cada vez, grande poder de concentração e recarregam as baterias. E para o extrovertido, a análise dele é de que eles são atraídos pela vida externa de pessoas e atividades, terminam as tarefas rapidamente, tomam decisões rápidas, trabalham normalmente com mais uma tarefa ao mesmo tempo, mergulham nos próprios acontecimentos e precisam recarregar quando não socializam o suficiente. A estrutura da minha palestra será sobre o introvertido e o extrovertido e a sua ligação com relação à liderança. A próxima, por favor. 20 questões que não são científicas. Há 20 questões que não são científicas que podem definir se uma pessoa ela é ou não introvertida e ou extrovertida. Se a maioria das respostas aqui for verdadeira, a pessoa ela tem um perfil mais introvertido. Se houver um equilíbrio entre verdadeiro e falso, a pessoa é ambivalente. Se os senhores não entendem o que significa ambivalente, o Serginho, depois do jantar, terá todas as condições de explicar o que significa ambivalente. E as questões são as seguintes. Prefiro conversas individuais a atividades em grupo, prefiro me expressar por escrito, gosto da solidão, parece me importar menos que meus colegas com fama, fortuna e status, não gosto de jogar conversa fora, mas gosto de tópicos profundos que importam para mim. Pessoas dizem que eu sou um bom ouvinte, não gosto de correr riscos, gosto de trabalhos que permitam mergulhar com poucas interrupções, gosto de celebrar aniversários de maneira reservada, com apenas 1 ou 2 amigos e familiares, me definem como alguém de fala mansa ou meigo. Próximo, por favor. Prefiro não mostrar meu trabalho ou discutir até que esteja terminado, não gosto de conflito, trabalho melhor sozinho, tendo a pensar antes de falar, sinto-me exaurido depois de estar em público, desde que tentei me divertir. Às vezes deixo ligações caírem na caixa postal. Se tivesse que escolher, preferiria passar um fim de semana para fazer algo com muitas atividades programadas. Não gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, consigo me concentrar com facilidade. Em situação de sala de aula, prefiro palestras a seminários. A próxima. Em paralelo à definição de extrovertido. Em paralelo à definição de extrovertido e introvertido, o que ocorreu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX foi uma mudança, e passamos por isso hoje de forma muito mais intensa. Os senhores nas unidades e eu na secretaria, nas escolas, percebo isso claramente. É a mudança do culto ao caráter para o culto à personalidade. Onde o culto ao caráter significava, no século XIX, alguém sério, disciplinado e honorável. E o que contava não era a impressão que a pessoa passava ou causava, mas o seu comportamento na esfera privada. Enquanto que o culto à personalidade, que surgiu fundamentalmente na virada do século, as pessoas, as características delas é de performar, ou seja, elas focavam em como as outras viviam. Houve a evolução de uma sociedade agrária para uma sociedade de negócios, o que nos Estados Unidos conduziu a que houvesse essa mudança do culto ao caráter para o culto à personalidade. Na realidade, as pessoas, em negociando, tinham que trabalhar muito mais a questão de performar, ou de se mostrar, ou de se apresentar de acordo com o que a pessoa gostaria que ela se apresentasse. E a palavra personalidade, ela não existia em inglês até o século XVIII. E a ideia de uma boa personalidade foi definida em torno do século XX. Então nós temos a questão da introversão e a extroversão, e fundamentalmente a mudança do perfil de um culto à esfera ética privada para um culto
a apresentação num cenário em que o que importava era a maneira como as pessoas te enxergavam. A próxima. O que ocorre no início do século XXI é exatamente isso. O que ocorre no início do século XXI é exatamente isso. Nas escolas, os estudantes estão no mundo de status, salário, autoestima, depende mais do que nunca da habilidade em atender às demandas do culto à personalidade. É exatamente isso que a gente percebe hoje. Na realidade, e é isto que na educação básica eu sinto muito. Na realidade, a questão da ética, do comportamento, da educação, ela está postergada a um plano absolutamente desinteressante, posto que o que importa é exatamente você vender a imagem, porque na realidade é o que se espera. O início do culto à personalidade, ou seja, o desenvolvimento de uma personalidade extrovertida, por razões egoístas, ou seja, aparecer no meio da multidão numa sociedade nova, anônima e competitiva. Aí eu faço o link entre a mudança do culto ao caráter para o culto à personalidade com a questão da introversão e extroversão, ou seja, a extroversão associada ao culto à personalidade. É importante que eu seja extrovertido para que eu consiga efetivamente desempenhar o papel que se espera que eu desempenhe. A pergunta que se faz, e a resposta ela sempre vem no sentido de que há uma ligação, faz sentido relacionar liderança e hiper-extroversão? Para que eu seja um líder, é importante que eu preserve o culto à personalidade, é importante que eu seja extrovertido. Há essa ligação absolutamente direta entre liderança, que é o tema da palestra, e aquilo que a princípio se trabalha, e a necessidade de ser hiper-extrovertido? A próxima, por favor. Se nós analisarmos qual é a estratégia utilizada pela Harvard Business School, que é a liderança carismática, esse é o caminho. Ou seja, a essência do ensino é de que, eu estudei a questão da essência do ensino na Harvard Business School, é exatamente isso. O perfil os líderes têm que agir com confiança e tomar decisão diante de informações incompletas. Não importa se você tem ou não o conjunto das informações que deveria ter para poder tomar uma decisão mais consciente. Tem que tomar qualquer que seja a capacidade ou a qualidade das informações que você tem. E a questão que se impõe é a seguinte: se você não tem os fatos, deve esperar para agir, ou ao hesitar você pode arriscar perder a confiança nos outros. Isso está sempre na cabeça da gente, principalmente de vocês. É a imposição de tomada de decisão. Devo esperar para tomar uma decisão porque ainda não tenho todas as informações que preciso para tomar uma decisão mais correta. Ou, se eu não tomar essa decisão, eu perco o ponto da história. E o conceito que terão da minha capacidade de gestão é de que eu sou uma pessoa insegura, de que eu não sei tomar a decisão. Consequentemente, a resposta não é óbvia. Consequentemente, a resposta não é óbvia. A resposta é complexa. Se falar com firmeza, baseado em informações Se falar com firmeza, baseado em informações erradas, você pode levar os companheiros a um desastre. Ou seja, a sua decisão ela pode efetivamente ter sido muito ruim e as consequências podem também não ter sido muito boas. Ocorre que se você transpirar incerteza, a moral sofre e o resultado não aparece. Na realidade, o modo de ensino da Harvard Business School e os americanos, eles têm esta postura, de maneira geral, americanos e fundamentalmente europeus, mais americanos do que europeus, um comportamento diferente dos asiáticos, é exatamente isso. Que o modo de ensino este é o modo de ensino. Você pode não saber qual é o melhor caminho, mas tem que agir de qualquer maneira. E aí eu uso o exemplo da Nike, que é just do it. Simplesmente faça. Não converse. Esse exemplo da Nike para mim é muito característico. Esse exemplo da Nike para mim é muito característico do perfil de uma tomada de decisão independente da quantidade de informações necessárias. A próxima, por favor. E daí? Muito bom. E daí? Associando extroversão, que é uma das características da personalidade, com a questão da liderança, o que se presume, então, é que os líderes devem ser falantes. Mais falante, ou melhora a capacidade de liderança. Que, na minha opinião, é parte da minha opinião. E o que se observa, e experimentos mostram isso, é de que pessoas quietas,
ou seja, já vou taxá-las de introvertidas, e falantes, ou seja, mais extrovertidas, tem quase o mesmo número de boas e más ideias. A quantidade de boas ou más ideias não está associada à extroversão ou introversão. Na realidade, ambos têm boas e têm más ideias. Mas a percepção que se tem, nós todos temos, a sociedade tem de maneira geral, é de que pessoas falantes são mais inteligentes do que as pessoas quietas, que pessoas falantes são líderes. Normalmente o falante é que fala, escuta, vamos para aquele lugar, e as pessoas vão e na realidade não queriam ir, mas foram conduzidas, porque alguém tomou a iniciativa. Há uma do exército americano, uma fala muito interessante sobre isso, que é: vamos tomar o ônibus para Abilene. E é exatamente isso. Os soldados americanos estavam num certo local, entediados, e alguém falou: escuta, vamos tomar um ônibus para Abilene. Aí foram, chegaram lá e falaram: mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar. E é por isso que é difícil quando você sai em grupos, várias pessoas têm a mesma, ou não têm o mesmo interesse em ir a um determinado local. Quando alguém fala, escuta, vamos para lá, e normalmente se no grupo tem introvertidos, aquele mais extrovertido leva o grupo e os introvertidos não. Os falantes são mais inteligentes que as quietas. Muito bom, então as falantes são mais inteligentes que as quietas. Percepção. São percebidas como Pessoas líderes. falantes são percebidas como líderes. São mais capacitados. Falantes rápidos são mais capacidade, têm mais capacidade do que os que falam devagar. Quanto mais rápido você falar, quanto mais rápido vier a resposta, melhor você é. Respondeu rapidinho. O cara é bom, hein? E a nossa Respondeu rapidinho. E a nossa tendência é é seguir aqueles que começam uma ação. isso na Qualquer unidade ação. escolar, Isso na unidade escolar ou nas escolas, fundamentalmente a educação básica, é um qualquer que seja a ação, problema seríssimo. Qualquer que seja a ação, as pessoas seguem. Principalmente se a pessoa tiver, como eu disse, a capacidade de, com a fala, ela convencer. E aí eu sempre digo o seguinte: é fácil confundir lábia com talento. Lábia e talento não são sinônimos. A próxima, por Então favor. vamos falar um pouquinho sobre líderes e liderança. Então vamos falar um pouquinho sobre líderes e liderança. Então, apresentamos dentro da questão da personalidade, os extrovertidos, os introvertidos, Se é viável associar a liderança, verificar se é viável associar a liderança à extroversão, se este é o caminho. um grande estudioso na área da administração, Um grande estudioso na área da administração, Peter Drucker, ele trabalhou durante 50 anos com os maiores CEOs americanos, de empresas americanas. E o trabalho dele é muito interessante, eu li o trabalho dele, ele apresenta a seguinte conclusão: ele trabalhou com pessoas introvertidas, os maiores administradores das maiores empresas americanas de maior sucesso. O relato dele é que ele tinha introvertidos que se trancavam na sua sala e trabalhavam de forma isolada, extrovertidos que tinham uma capacidade de relacionamento fantástica, e de que o único traço de personalidade que ele encontrou em comum em todos eles, durante mais de 50 anos, em grandes gestores de grandes empresas americanas, era alguma coisa que eles não tinham, ou de que eles tinham pouco, que era o carisma. Na realidade, nenhum deles tinha carisma. Ou a introversão ou a extroversão. Grande capacidade de trabalho, mas não tinha carisma. O pesquisador Bradley Eagle, na Universidade de Brigham Young, ele diz o seguinte: que executivos mais carismáticos, através... Estou passando muito rápido, mas são pesquisas. Eles têm os maiores salários, mas nem sempre a maior performance. E o Jim Collins, analisando as companhias de melhor performance no fim do século XX, ele verificou que elas foram administradas por líderes que ele classifica como nível 5, que na minha opinião é o perfil do líder agora no século XXI. E a fala dele é muito interessante. Não precisamos de personalidades gigantes para transformar empresas. Precisamos de líderes que construam não o próprio ego, mas as instituições que administram. E define o líder número 5 como aquele que não é conhecido pelo carisma, mas pela extrema humildade e uma intensa vontade profissional. Esse é o perfil, na minha opinião, do líder, agora, ou da pessoa que lidera no século XXI. Se este é o caminho, se este é o caminho, o maior sucesso de gestão é viabilizado por pessoas que ouvem, sabem reconhecer quando a melhoria no caminho, ela tem que ocorrer através da participação dos seus liderados, e que tenha uma grande capacidade de trabalho e intensa vontade profissional. A pergunta que se faz é: líderes introvertidos fazem diferente e às vezes melhor que os extrovertidos? Ou seja, ainda é necessário fazer um link entre a extroversão e a liderança? Ou é viável, considerando-se que as boas ideias
você tem de introvertidos e extrovertidos, e de que, na realidade, não é extroversão só, mas é a humildade e capacidade de trabalho que viabilizam uma boa liderança. Então, é viável termos bons líderes em pessoas introvertidas e extrovertidas? A próxima. Na realidade, a teoria de Adam Grant diz o seguinte: os líderes extrovertidos melhoram a performance de grupo quando os funcionários são passivos. E de que os líderes introvertidos são mais eficientes com funcionários proativos. É muito interessante. Não terei tempo de apresentar aqui alguns trabalhos de pesquisa que foram feitos fundamentalmente por ele, mas um deles é exatamente esse. Ele trabalhou com as 5 maiores cadeias de pizzaria dos Estados Unidos. As filiais administradas por pessoas extremamente extrovertidas tiveram um lucro de 16% a mais do que as administradas pelos introvertidos. Agora, quando os líderes das cadeias eram introvertidos e trabalhavam com funcionários proativos, a performance foi 14% maior do que aquelas lideradas por extrovertidos. No outro trabalho muito interessante dele, ele dividiu 163 alunos em grupos, em equipes, onde equipes tinham um misto de pessoas introvertidas e extrovertidas, e líderes extrovertidos e introvertidos em cada um dos grupos. E colocou intencionalmente 2 pessoas em cada um deles, que eram atores e que tinham um certo objetivo. Esse objetivo é interessante. Quando a equipe liderada por uma pessoa extrovertida, e a missão era a equipe que conseguia dobrar mais camisetas no espaço de 10 minutos. A equipe liderada por extrovertido, ela tinha um desempenho 24% melhor das equipes lideradas por introvertidos. Aí, na equipe liderada por introvertido, ele colocou, como eu disse, 2 atores, em que um tinha um objetivo de dizer o seguinte: escuta, será que não conseguimos dobrar de uma outra maneira? E o segundo, que estava combinado com o primeiro, dizia o seguinte: eu sei uma que foi me ensinada por um amigo que mora no Japão. E induzia, e vou levar 2 minutos para mostrar, e perguntava para a pessoa que estava liderando a equipe se ele podia fazer. Isto resultou num aumento do número de camisetas em 10 minutos e equipes lideradas por pessoas introvertidas em 22%. Ou seja, o conceito é de que as pessoas mais extrovertidas, elas ouvem menos, dão menos espaço a de que boas sugestões sejam ouvidas e sejam trabalhadas. E, por outro lado, as pessoas mais introvertidas, elas têm uma capacidade maior de ouvir e de boas sugestões e de implementá-las. Ou seja, não há preocupação com o ego, a preocupação é com o resultado. A próxima, por favor. E por que a eficiência desses líderes depende, então, dos funcionários serem passivos ou proativos? Então, no caso dos líderes introvertidos, eles são bons em liderar aqueles que tomam iniciativa. Ou seja, as pessoas mais introvertidas têm uma capacidade de formar círculos de proatividade. Elas conseguem, em reuniões, viabilizar de que haja um trabalho em equipe e as sugestões serem discutidas e implantadas. Ao passo que os extrovertidos, para deixar a marca, eles perdem, às vezes, grandes ideias que são passadas pelas pessoas que lideram. Via de regra, recaem na passividade. E alcançam melhores resultados com trabalhadores passivos, porque, na realidade, a sua capacidade de liderança, sua extroversão, viabiliza a que as pessoas mais passivas sejam contaminadas por essa extroversão. E o papel das mídias sociais, que não pode ser descartado hoje na formação? Bom, no caso das mídias sociais, você tem uma nova forma de liderança hoje, que atua muito mais na questão do introvertido que utiliza as mídias sociais no sentido de trabalhos em grupo e de viabilizar questões que, via de regra, na presença de outras pessoas, não colocariam. A próxima, por favor. A pergunta que se faz é, bom, então nós estamos trabalhando com a extroversão ou introvertido. O extrovertido já viabilizamos a de que a liderança não depende do perfil, quer seja mais extrovertido ou menos extrovertido, depende muito do conjunto das pessoas com as quais você trabalha, entendendo o perfil dessas pessoas com as quais você trabalha. E a pergunta que se faz é, nós podemos concluir que as pessoas que esperam ser inovadoras devam trabalhar em ambientes altamente sociais? Porque é isto que está, via de regra, na nossa cabeça,
Quer dizer, quanto mais social o ambiente, quanto mais trabalho de grupo, quanto mais brainstorming, melhor o resultado. É efetivamente isso. O Instituto de Análise e Pesquisa da Personalidade da Universidade de Califórnia, no intervalo de 56 a 62, fez um trabalho de pesquisa extremamente interessante, onde concluiu que as pessoas mais criativas tendiam a ser socialmente classificadas como introvertidas. Ou seja, se a questão da criatividade é um ponto importante a ser trabalhado, na realidade, temos que entender o perfil da pessoa introvertida, não a sua incapacidade, mas a sua dificuldade de trabalhar em ambientes onde essa introversão ela não se coloca da maneira com que a pessoa gostaria que ocorresse. Ou seja, a conclusão é de que nós devemos dar aos nossos funcionários bastante privacidade e autonomia. Isso choca um pouquinho, porque é mais ou menos na contramão de tudo aquilo que a gente tem dito, de que, na realidade, vamos derrubar as paredes, vamos fazer todo mundo trabalhar numa sala só, mesa do lado da mesa. Quer dizer, na realidade, o que se observa é de que, em função do perfil da pessoa, a sua criatividade e a capacidade de trabalho, ela aumenta mais se ela tiver exatamente a possibilidade de trabalhar num ambiente mais tranquilo. E nós fazemos o contrário. Na realidade, nas escolas, o que nós fazemos? Fazemos exatamente trabalho de grupo. Nós estamos praticamente inviabilizando nas escolas e nos locais de trabalho o desenvolvimento da capacidade individual e, consequentemente, da criatividade. Eleva-se o trabalho em equipe. Ou seja, a criatividade está sendo barrada por conquistas intelectuais que vêm do lugar sociável. A próxima, por favor. E aí surge um novo pensamento de grupo, que ganhou muita popularidade na década de 90. No ano de 2000, mais ou menos 50% das empresas elas tinham o conceito de trabalho em grupo. Atualmente, 100% das empresas. Para 91% da alta gerência, as equipes são a chave para o sucesso. 70% dos funcionários trabalham em escritórios abertos. O espaço para funcionário, que era em torno de 45 metros quadrados na década de 70, passou a 18 metros quadrados no ano 2010. O conceito de eu trabalho foi substituído pelo conceito de nós trabalhamos. E o estilo de ensino reflete a comunidade dos negócios. Isso, para mim, na educação básica, é um crime. Na educação básica, só para vocês terem uma ideia, há uma ONG na cidade de São Paulo que faz um levantamento só na cidade de São Paulo, nas escolas do ciclo 2 do ensino fundamental, para os mais antigos, o antigo ginásio, de crianças superdotadas. Essa ONG consegue detectar por ano 4.000 crianças na rede pública, só na cidade de São Paulo, superdotadas. O que nós estamos fazendo com essas crianças? Nós estamos trabalhando num conceito de que, na realidade, o estilo de ensino reflete a comunidade de negócios. Eu não estou desenvolvendo nessas crianças a sua criatividade, permitindo a elas o desenvolvimento dessa criatividade. O novo pensamento em grupo não surgiu no momento preciso, ele vem sendo construído. E a colaboração o regime de colaboração passou a ser um conceito sagrado. E esse conceito sagrado significa, se você não colabora, você não tem a chave para multiplicar o sucesso. O sucesso ele é absoluta e diretamente relacionado com o conceito de colaboração. Só que em vários campos, enquanto você está sozinho, você investe na prática. E a prática é a chave para a conquista. Ou seja, a performance não depende apenas da prática, mas ela precisa de condições de trabalho. Em conclusão, a respeito da questão da extroversão e da introversão, de entender o perfil do seu funcionário e de, em função do perfil do seu liderado, você viabilizar a ele condições de que esta criatividade ela possa surgir e, consequentemente, os resultados possam aparecer, nós temos que entender que, enquanto extrovertidos tendem a alcançar a liderança em domínios públicos, as pessoas introvertidas tendem a alcançar a liderança nos campos teóricos e estéticos, ou seja, respeitar o perfil do nosso liderado, entender as pessoas com as quais a gente trabalha e não viabilizar uma tratativa única, imaginando que a resposta é a mesma, independente do perfil das pessoas. A próxima, por favor. Muito bom. A pesquisa também mostra que escritórios abertos reduzem a produtividade e enfraquecem a memória dos servidores. Eu estou passando muito rápido, porque senão eu levaria muito tempo para mostrar as pesquisas, mas a questão de trabalhar num regime aberto, ou seja, o que nós estamos fazendo, né? Vamos derrubar as divisórias, todo mundo numa sala só.
você tem uma alta rotatividade, eu sinto isso na Secretaria de Estado da Educação hoje. Nós estamos passando por uma grande reforma na Secretaria, estamos quebrando tudo quanto é parede. O estresse na Secretaria de Estado da Educação hoje é uma coisa enorme, por uma grande reforma física, não é reforma de estrutura administrativa, não, é reforma física. Alta rotatividade, funcionários com pressão alta, graus de estresse elevados. A quantidade de gente gripada que eu tenho na Secretaria é uma coisa impressionante. Brigas, discussão com colegas, barulho alto e incontrolável, acelera o ritmo cardíaco, libera cortisol, que é o hormônio do estresse no corpo, pessoas socialmente distantes, irritáveis, agressivas, lentas. E aí surge aquilo que nós fizemos várias vezes, eu mesmo fiz várias vezes, não faço mais, que é o conceito do brainstorming. Nós vamos colocar tudo numa sala, pode falar o que quiser, à vontade. Não há limite. Que foi criado por um publicitário chamado Alex Osborne e que foi de um sucesso enorme, fundamentalmente no final do século passado. E as regras do famoso brainstorming é: não julgue ou critique ideias, seja livre, quanto mais louca a ideia, melhor, vá pela quantidade, quanto mais ideias, melhor, construa em cima da ideia de outros membros do grupo. Isso para pessoas... Eu só estou restringindo a minha análise, porque não tenho nem competência para aprofundar, na questão da introversão e da extroversão. Você imagina uma sala com algumas dezenas de pessoas, com um brainstorm, as pessoas mais introvertidas com boas ideias, aí vem um extrovertido que fala uma besteira enorme, e aquelas boas ideias vão sendo mascaradas ou não vão sendo ditas em função da sua introversão. Resumo, brainstorming não funciona, é algo que não serve para absolutamente nada. E estudos mostram que a performance piora quando o tamanho do grupo aumenta. Próxima, por favor. A única exceção é o brainstorming online, que tem funcionado de forma interessante. É que, na realidade, grupos, quando fazem isso pela internet, funcionam melhor do que os individuais. E as melhores performances elas estão associadas com o tamanho do grupo. E o fracasso do brainstorming em grupo presencial está associado ao ócio social. Alguns relaxam, outros trabalham. Um bloqueio produtivo, só uma pessoa produz uma ideia por vez, enquanto os outros ficam passivos, o que se chama de uma apreensão avaliativa, medo de parecer baixo na frente dos colegas. E os experimentos de Solomon Asch mostram o seguinte, que tem uma questão chamada de perigo da influência de grupos. E aí eu vou entrar um pouquinho na neurociência, apesar de não ser a minha área. Senhores médicos e médicas, me perdoem se eu estiver cometendo algum equívoco, mas eu achei tão fantástica a experiência aqui que eu quis socializar com vocês. Ele reuniu alguns estudantes universitários em grupos para teste de visão. Eu fiz um resumo aqui da pesquisa dele. E ele mostrou nesse teste de visão linhas com comprimentos variáveis. E as perguntas estavam associadas com o comprimento das linhas, comparando uma com a outra. Quando ele fez isso, 95% dos estudantes universitários respondeu de forma correta. Depois ele colocou no grupo, esses pesquisadores são um bando de gente mal intencionada. Ele colocou algumas pessoas preparadas para responder de forma errada. Quando isto ocorreu, despencou para 25% as respostas certas. Esse é o conceito de brainstorming. Conclusão, a pressão dos colegas que intencionalmente responderam de forma errada pôde modificar a visão de um problema. Quando a pessoa está sozinha, as imagens do cérebro mostraram atividades, isso aqui depois com a ressonância magnética mostrou, mas eu fiz resumido aqui também. As imagens do cérebro mostraram atividades numa rede de regiões que incluía o córtex occipital e o parietal, ou seja, a percepção visual e espacial. E o córtex frontal, que é o córtex da tomada de decisões conscientes. Havia um equilíbrio entre a sensação e a decisão. No momento em que houve a indicação errada por parte intencional de alguns membros do grupo, os conformistas, eles demonstraram, através da ressonância magnética, menos atividade cerebral nas regiões das decisões conscientes e foram muito mais levados pelas áreas associadas à percepção. A próxima, por favor. Ou seja, entendendo a questão da introversão e extroversão, ficando só nessas duas questões, entendendo a necessidade de conhecer as pessoas com as quais a gente está convivendo e trabalhando, entendendo o perfil, as limitações, a qualidade delas, a capacidade delas e o envolvimento delas,
eu coloquei 3 rápidas observações aqui que têm direcionado as minhas ações da Secretaria. A primeira é que as equipes mais eficientes são compostas por uma mistura saudável de introvertidos e extrovertidos. Quer dizer, colocar na sua equipe gente com o perfil da extroversão e da introversão. Criar cenários onde as pessoas possam se sentir livres e ter um espaço reservado. Misturar áreas de trabalho individual para desenvolver a criatividade com áreas de trabalho coletivo para socializá-las e discuti-las com os colegas. E, fundamentalmente, na Secretaria da Educação, as escolas devem ensinar às crianças a habilidade de trabalhar em grupo, mas também tempo e treinamento para praticar sozinhas. É fundamental, entendendo que muitas crianças, elas, através da prática e através do seu perfil, elas conseguem evoluir muito mais se tiverem desta maneira. Agora, a pergunta que se faz, bom, entendemos então a questão da introversão e extroversão, líderes podem ser introvertidos e extrovertidos, líderes introvertidos têm um grande resultado com pessoas mais proativas, se você é introvertido, encha de proativo ao seu redor, líderes mais extrovertidos têm uma capacidade melhor com pessoas mais passivas, entendendo que o ambiente é fundamental para garantir, em função do perfil das pessoas, o seu melhor desempenho. A pergunta que se faz é, o temperamento é determinado pelo destino? Em 1989, e aí eu relatei de forma um pouco mais detalhada, mas mesmo assim ainda muito resumida, uma pesquisa absolutamente maravilhosa, que é um prazer poder ler, com certeza o Serginho conhece com muito detalhe, que foi desenvolvida e iniciada em 89 por um pesquisador chamado Jerome Kagan e sua equipe, que reuniram 500 bebês de 4 meses num laboratório de desenvolvimento infantil em Harvard. Uma maldade enorme com a criançada, eu não sei nem se os pais desses bebês souberam ou sabem o que aconteceu, mas eles expuseram os bebês a um conjunto de experiências novas. As crianças, elas ouviam gravações de vozes e de balões explodindo, viam móveis coloridos e inalaram o odor de álcool em cotonetes. Do conjunto dessas 500 crianças, 20% delas chorava forte e mexia fortemente os braços e as pernas, ou seja, ele define isso como altamente reativo. 40% permanecia das crianças de forma calma e plácida, e 40% uma mistura dos dois comportamentos. Quando essas 500 crianças tinham 2 anos de idade, elas conheciam uma senhora vestindo uma máscara antiga e um jaleco, um homem com uma fantasia de palhaço e um robô controlado por rádio. Aos 7 anos, brincavam com crianças que não conheciam. E aos 11, um adulto desconhecido entrevistava-nas sobre a sua vida pessoal. Eu estou falando aqui em 11 anos até agora. Se tivesse que pagar por produtividade, esse pesquisador estaria absolutamente falido, porque essa pesquisa aqui, até aqui levou 11 anos. A próxima, por favor. Muito bom. Enquanto isso ocorria, a equipe de Kagan ele observava as crianças, como elas reagiam, observando linguagem corporal, gravando o quanto riam, falavam, sorriam, e se a reação era espontânea. Entrevistaram crianças e os pais para saber do que elas gostavam fora do laboratório. Se preferiam 1 ou 2 amigos próximos a ter uma turma, se gostavam de visitar locais novos, se corriam riscos ou eram cautelosas, se consideravam tímidas ou ousadas. E a conclusão é fantástica. Os 20% altamente reativos, as crianças que sacudiam a perninha, o bracinho, que tinham uma reação violenta, desenvolviam personalidades sérias e cuidadosas. E os pouco reativos, que não reagiam de maneira alguma, eles se tornavam relaxados e confiantes. Portanto, a alta e baixa reatividade está associada com a introversão e a extroversão. A alta reatividade daqueles bebês mostravam pessoas muito introvertidas com o tempo. E a baixa reatividade resultava em pessoas extremamente extrovertidas. E o comentário que se faz é de que, na realidade, o temperamento, que é a base da personalidade, claro que ele tem que ser construído com o meio social e com o livre-arbítrio. É uma construção, personalidade, mas
eu diria que, se nós pudermos imaginar a personalidade como uma construção, o temperamento é a base. Então, o temperamento, os padrões comportamentais e emocionais inatos são determinados biologicamente. Então, senhores introvertidos e senhoras introvertidas, senhores extrovertidos e senhoras extrovertidas, não se crucifiquem, porque não tem culpa. Biologicamente, parte da sua personalidade os senhores herdaram. De 40% a 60% da construção da personalidade, ela é biológica. E a personalidade, que é uma combinação complexa, ou seja, que tem um temperamento como base, tem a influência cultural, a educação em casa, o envolvimento, enfim. E depois, as experiências pessoais agregadas, ela resulta, como eu disse alguns instantes atrás, de um componente biológico extremamente intenso, ou seja, metade dela os senhores herdaram. Então, por que bebês agitados se tornam adolescentes cautelosos e pessoas introvertidas? E bebês quietos viram pessoas absolutamente extrovertidas? Qual é a razão disso? A próxima, por favor. E a resposta é a seguinte: a equipe de Kagan, a equipe mediu a taxa cardíaca, pressão, temperatura e outras propriedades do sistema nervoso. E as medidas controladas por um importante órgão localizado no cérebro chamado de amígdala, que se chama do cérebro, que na realidade está localizado nas profundezas do sistema límbico, chamado de cérebro emocional, que é a fonte de muitos instintos lá da origem nossa como seres humanos, ou seja, o apetite, o desejo sexual e o medo. Quanto mais reativa a amígdala da criança, maior a taxa cardíaca, mais os olhos dilatam, mais tensas as cordas vocais, mais cortisol, que é o hormônio do estresse, na saliva. Ou seja, é uma reação que vem lá do cérebro antigo. Quando o inimigo está próximo e você vai se tornar uma presa, você tem que ficar atento. Ou seja, confronta o desconhecido em diferentes contextos. Pensam sobre e sentem profundamente o que percebem. Portanto, a alta reatividade é uma das taxas biológicas da introversão. Como eu disse, de 40% a 50% é herdada geneticamente, associada a essa estrutura conhecida como amígdala. Né? E em crianças extremamente reativas, elas têm este comportamento e viabilizam uma personalidade mais introvertida. E a pergunta que se faz é a seguinte: bom, tudo bem, então eu tenho um componente genético. 50% da minha personalidade, lamento, veio. Quer seja extroversão, quer seja introversão. Como é que eu faço para corrigir? Como é que eu, uma pessoa introvertida, falo na frente de vocês? Quer dizer, sabendo que a minha característica de introversão faz com que haja uma enorme dificuldade de ter esta fala. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: bom, uma personalidade introvertida ou extrovertida, que também tem um componente de 40% a 50% biológico, ela pode ser reduzida simplesmente ao sistema nervoso com o qual nasci? E a resposta é não, claro que não. As pessoas mudam com o tempo. E tem o livre-arbítrio, ou seja, eu consigo controlar o que sou ou o que eu quero me tornar. Em função daquilo que eu quero me tornar, eu consigo trabalhar ou a minha introversão ou a minha extroversão, desde que eu entenda que eu sou um introvertido e que eu sou um extrovertido, desde que eu entenda as vantagens e desvantagens de cada um dos perfis. A próxima, por favor. Ou seja, as pesquisas mostraram que os traços de um temperamento de alta ou baixa reatividade, ou seja, alta reatividade, uma pessoa mais introvertida, baixa reatividade, mais extrovertida, nunca desaparecem na idade adulta. Não adianta. Aquele que é introvertido, que vai para uma festa, fica no cantinho e espera a festa acabar. E se puder dar uma disfarçada, chega perto da porta e tchá! Ou não. Eu sou assim. Eu sou assim. Não tem conversa. E aquele mais extrovertido, ele está no centro. Quando você vê alguém no meio falando e um monte de gente em volta, esse é o mais extrovertido. Esse espera que a festa nunca acabe. Nós podemos modificar essa nossa personalidade, ou seja, pelo menos trabalhá-la, mas até certo ponto. E aí, não sou eu, mas são os pesquisadores que apresentam a teoria do elástico da personalidade. Nós somos como um elástico em repouso. Nós podemos esticar, mas até certo ponto. E aí, de novo,
a neurociência. Há um equilíbrio entre a parte primitiva do cérebro, que é a amígdala e o sistema límbico, que fazem com que eu reaja para me proteger, de que a reação é exatamente ver, analisar antes da tomada de decisão, e, evidentemente, o neocórtex, e particularmente o córtex frontal, que é, na realidade, a região da decisão consciente. Há um equilíbrio entre ambos. E a capacidade de adaptação, ou seja, sendo extrovertido ou sendo introvertido, eu consigo trabalhar. A diferença entre ambos também se dá pela preferência por estímulos, e falarei rapidamente sobre isso. E o ideal, então, é organizar a vida de acordo com níveis ótimos de estimulação. Nem superestimular e nem subestimular. Ou seja, introversão, extroversão, conhecendo como uma liderança, sabendo das características minha como líder e das pessoas com as quais estou trabalhando, eu consigo trabalhar as vantagens e desvantagens, ou as características de um e de outro. A próxima, por favor, rapidamente. Volta anterior, por favor. Na questão da estimulação, há uma experiência muito interessante, antes que eu conclua, que é a seguinte. Jovens universitários, sempre universitário, né? Ou é bebê ou é universitário, mas jovens universitários, essa pesquisa é muito interessante também. Eles foram introvertidos, extrovertidos, eles tiveram que, através de um jogo de palavras, descobrir qual era o segredo atrás do jogo de palavras, através de um processo de tentativa e erro. Só que, antes de iniciar, colocaram um fone de ouvido no grupo de extrovertidos, fones, e no grupo de introvertidos, e pediram que eles regulassem o som de acordo com o que julgavam conveniente para cada um deles. Os extrovertidos regularam o som em 72 decibéis, enquanto se iniciavam os jogos, e os introvertidos em 55 decibéis. Ambos tiveram o mesmo resultado, o mesmo número de tentativas antes de descobrir qual era a mecânica através do jogo, ou seja, descobrir a regra do jogo. Igualzinho. Aí inverteram. Pegaram a quantidade de decibéis dos extrovertidos, 72, e colocaram para os introvertidos. E pegaram os 55 dos introvertidos e colocaram para os extrovertidos. Em ambos os casos, aumentou violentamente o número de tentativas até que se chegasse à regra do jogo. Ou seja, havia para os introvertidos uma superestimulação por um volume muito alto e, consequentemente, uma perda da concentração, e havia para os extrovertidos uma subestimulação e, consequentemente, monotonia e, como consequência, uma desconcentração. Ou seja, a questão da estimulação tem que levar também em conta o perfil das pessoas que nós estamos estimulando. Bota numa sala pessoas introvertidas, extrovertidas, vamos ligar um som, vamos deixar todo mundo estimulado. Não é assim. Tá? Temos que conhecer as pessoas com as quais a gente trabalha. Próxima, por favor. Rapidamente, algumas conclusões, para não cansá-los, que são conclusões muito ligadas ao rápido texto que mostro e a minha rápida fala, mas que são muito interessantes. A primeira, que eu considero fundamental, olhe para os seus colaboradores como seres humanos e suas particularidades. Não estou mexendo com máquina, nós, na educação, estamos mexendo com gente. Eu trabalho com professores que ganham mal, têm uma vida extremamente estressante, têm 2 ou 3 empregos, eles têm uma jornada de 40 e podem trabalhar 64, em escolas em periferia extremamente violenta, carros são danificados pelos alunos, professores são agredidos por alunos e por pais, são pessoas. Eu tenho que entender que, na realidade, eles têm particularidades, têm problemas, e que precisam da administração esse olhar como seres humanos. E de que são diferentes uma das outras. Têm necessidades, respondem aos estímulos de forma diferente. Ou seja, é necessário estar atento a cada uma das particularidades e agir de acordo com o que cada um precisa para atingir o melhor resultado. Não há uma regra geral para todos. Na realidade, como eu disse, é entender o perfil das pessoas com as quais você trabalha, entender as dificuldades e procurar tirar o melhor de cada uma delas de acordo com o perfil de cada uma delas. Considero fundamental dar o exemplo. Não adianta você ter um discurso e uma prática diferente. Ou seja,
Os grandes líderes se baseiam as atitudes em um exemplo sólido de conduta e respeito, agindo de acordo com o que se espera de seus liderados e sendo o primeiro a pôr a mão na massa. Exemplo. Não há melhor liderança do que exemplo. Exemplo é a melhor liderança. Acho muito importante retroagir, dar o feedback. Manter a equipe informada do que estão fazendo bem e o que também não estão fazendo bem, do que precisam melhorar, atitudes, comportamentos, deixando claro a expectativa da organização em relação ao resultado e de como atingir. Nada melhor do que construir resultado de forma coletiva. O que foi feito em 2011 com mais de 20 mil profissionais, que eu chamo de uma construção coletiva de uma política pública de educação básica de qualidade, foi fantástico. Hoje eu tenho uma rede no Estado de São Paulo entendendo que ela construiu um programa de gestão e defendendo o programa de gestão. É uma rede que sabe que aquilo foi construído por ela. Mantenha segurança e confiança. O verdadeiro líder age de forma condizente com o discurso, ou seja, faz o que fala. Se puder, diga que vai fazer, faça. Se não puder, diga que não vai fazer e não faça. A equipe sabe o que esperar dele em cada situação. Sabe? Se ele falar que não vai fazer, não tem conversa porque não vai fazer. Se ele disser que vai fazer, pode esperar, porque ele vai fazer. E sabe que ele estará ao lado de cada um sempre que houver necessidade. Não compartilhar derrota. Derrota é de quem lidera. Vitória é daqueles que construíram. A próxima, por favor. Envolve a equipe nas decisões e soluções de problemas. Não é porque alguém é líder que precisa tomar as decisões sozinho. Quem sabe e vive a realidade da operação são os colaboradores. Devem ser ouvidos e envolvidos em soluções e questões, mesmo que não se possa fazer exatamente o que eles sugerem. Eu recebi dessas mais de 7 mil sugestões, muitos que têm que mexer na Constituição. Que ao secretário de Estado cabe resolução, ao governador decreto, à Assembleia Legislativa do Estado lei, e ao governo federal Constituição, às instâncias federais. Então, das várias sugestões que recebi para mudar a lei, não no Estado de São Paulo, mas Constituição, a minha fala sempre foi, vamos brigar lá em cima. Aqui no Estado de São Paulo, a única ação que o governador pode ter é na Assembleia Legislativa. Conheça e estimule o uso das habilidades de cada um. É preciso saber o que cada colaborador tem a contribuir e ampliar o uso das habilidades individuais. E eu sempre digo que deve-se utilizar as diferenças em benefício da equipe, introversão, extroversão. As diferenças podem ser usadas como oportunidades para o crescimento da equipe e para o desenvolvimento de cada um. Coerência, sinceridade, liderar é uma jornada desafiadora e excitante de aprendizados e realizações. Desejo a vocês todos uma boa liderança nas unidades de cada um. A Marusa Aldurigan, que a Escola de Liderança e de Gestão Universitária seja um absoluto sucesso, que tenho certeza que, pelo envolvimento de ambos, será. Muito obrigado. Infelizmente, o professor Herman vai ter que retornar rapidamente a São Paulo, então a gente não vai poder abrir para perguntas e debates. Hã? Mas o senhor poderia? Professor, o senhor corre o risco aqui, hein? Bom, então... Herman, quando você coloca que você está preparando uma lei para o que vai acontecer em 2030, é muito interessante, porque é um olhar lá na frente daquilo que vem acontecendo. Mas a gente sabe que, no meio disso aí, vão ter várias interferências. O professor Herman não vai ficar lá até 2030, né? Como é que a gente pensa esse futuro até 2030, né? Considerando todas as mudanças que podem acontecer aí ao longo dos anos? Então, tem a questão da valorização dos profissionais, ou seja, para mim, valorização significa salário, carreira e formação. A Secretaria de Estado da Educação, ela não tinha uma postura de garantir através de lei política salarial. Isso ocorreu nessa gestão.
em 2011, eu trabalhei com o pessoal da área da Secretaria do Planejamento Estratégico e nós definimos, à luz de uma previsão de crescimento da atividade econômica, aposentadorias, crescimento vegetativo da folha, necessidade de contratações, mantendo o limite prudencial de impacto de folha no orçamento, eu fiz uma proposta de política salarial de 4 anos. Foram 13,85 em 2011, 10 em 2012, 8,12 em 2013, e eu já tenho na lei 7% em 2014. E disse o governador que vou acrescentar alguma coisa em 2014. Então, eu chegaria a 50% de correção. Meu entendimento, quem vier na sequência, assim que assumir, tem que preparar uma lei e encaminhar à Assembleia Legislativa para que os profissionais saibam exatamente o que ocorrerá em termos de política salarial durante 4 anos da gestão. A segunda questão é a carreira. Nós trabalhamos durante 2 anos e 8 meses numa carreira, que a carreira da Secretaria da Educação, dos profissionais, era, do quadro magistério, uma matriz de 5 linhas por 5 colunas. Aqui uma evolução acadêmica e não acadêmica. Mestrado e doutorado, você pulava para o último nível aqui, do que se chama de uma evolução. E na promoção, que eram 5 faixas, a cada 3 anos, o professor teria que fazer, ou o profissional, uma prova, e se ele tivesse mérito, ou seja, se ele tivesse sido aprovado na prova, até 20% dos aprovados tinham a promoção. E a promoção era de 25%. Então, qual é o entendimento? Você não tem política salarial e depende de uma prova para ter uma correção salarial de 25%, no interstício de 3 anos. Se você não estiver entre os 20% melhores, mesmo que tenha sido aprovado, ou seja, tenha ultrapassado a nota de corte, você não tem os 25%. Então, você tem uma carreira em que política salarial e carreira estão contaminadas, porque você tem a inexistência de uma política salarial e uma carreira que não é para todos. O que eu fiz? Eu aumentei de 5 linhas e 5 colunas para 8. Então, eu aumentei mais 3 faixas na evolução e aumentei mais 3 faixas na promoção. E eu extingui a questão do limite de 20%. Todos que fizerem a prova, tiverem sido aprovados na prova, tem um aumento. Só que eu cortei de 25 para 10,5. Então, o que significa? A cada 3 anos, o profissional pode, se estudar, ele pode ter uma evolução de 10,5 no seu salário, mais 5 aqui embaixo. Então, a cada 3 anos, ele pode ter 10,5 e 5, 10,5 e 5, depende dele. Isso eu chamo de carreira. Atrelado a uma política salarial garantida por lei. É isto que eu quero encaminhar para a Assembleia Legislativa. Eu estou encaminhando, no ano que vem, uma lei para a Assembleia garantindo a política salarial para os 2 primeiros anos da próxima gestão. Independente de quem seja o governador, quem seja o secretário, a Assembleia Legislativa votará uma lei que já garante, nos 2 primeiros anos da próxima gestão, a política salarial, para dar tempo do próximo secretário, à luz do que ele tiver de orçamento, de aumentar e de trabalhar ainda os outros 2 anos. Então, é isso que tem que estar na lei. A lei que está sendo preparada, ela pega o programa chamado Educação e Compromisso de São Paulo, que tem o pilar valorização, gestão pedagógica. É fundamental que São Paulo não perca o currículo. Há um movimento nacional da garantia de um currículo mínimo. Esse currículo não pode ser perdido. Foi construído, e por uma rede tão heterogênea, é fundamental que você tenha um currículo para que todas as escolas tenham exatamente o mesmo currículo. Caso contrário, você cria uma diversidade enorme de currículos. Cada escola tem o seu próprio currículo, que seria um desastre para a educação básica, fundamentalmente por conta de uma formação inadequada dos profissionais. Os professores que nós estamos contratando hoje, eles vêm de universidades que não estão formando bem. Eles não estão vindo das boas universidades, estão vindo de universidades privadas quando não vêm de cursos noturnos ou quando não vêm de ensino à distância. Então, eu preciso formar esses profissionais. Então, gestão pedagógica é importante. Uma grande ação do governo, que será um movimento nacional, mas São Paulo saiu na frente, é o ensino integral, sobre a ótica do professor junto com o aluno. Então, eu deixarei na lei uma proposta para que até 2018 São Paulo tenha 1.000 escolas de ensino integral, ciclo 1, ciclo 2 e ensino médio. 20% muda a história da educação em São Paulo. A outra é a continuidade da reestruturação. Hoje eu estou contratando pessoas para trabalhar em biblioteca, estou tratando analista socioeconômico. Quer dizer, eu estou contratando pessoas com um perfil que preciso na escola.
estou criando uma função, tomara que o governador também não veja essa filmagem, estou criando uma função chamada de agente de proteção escolar. A Polícia Militar eu não quero dentro da escola, ela também não consegue, mas eu preciso ter na escola alguém que controle um pouco melhor a questão da segurança. Então, a continuidade da reestruturação objetiva uma descentralização para as diretorias do ensino e a autonomia da escola. Tem que estar na lei. Então, o que estará na lei que está sendo preparado são compromissos, continuidade de compromissos que garantirão as ações para que São Paulo possa, em 2030, ter uma educação, como eu disse, que esteja entre os 25 melhores sistemas. Então, a lei ela não dará índice, ela ditará diretrizes. A secretaria tem que ter uma política de reajuste salarial que corrija a inflação e dê um ganho real. Para mim, política salarial é isso. Você tem que cobrir a inflação e dar um ganho real, para que haja um crescimento do seu salário. Se em 4 anos eu corrigir 50%, se a inflação em 4 anos foi de 30%, eu garanti um ganho real de 20% no salário do professor de educação básica. É isso aí. Você tem que ter continuidade. Se vier alguém na sequência, quando sair, ou com outro governo, e que não dê continuidade à política salarial, você, de novo, terá uma ação desastrosa, que é paralisação, greve, que nós estamos vendo em vários estados aí, e que é ruim, que São Paulo não viu, em parte graças à existência hoje de uma política salarial e de uma aproximação entre a administração e a rede. Então, a lei ela objetiva garantir que as diretrizes do programa sejam respeitadas por quem vier na sequência. Tá? Professor Ivan, eu gostaria depois do professor Ivan, a gente poder encerrar, porque tem a questão do jantar e depois da palestra do professor Fávaro. Tá? Então, eu passo para o professor Ivan, depois a gente encerra. Professor Herman, parabéns pela apresentação. Pegando um pouco o caldo de tudo isso, que o senhor, de alguma maneira, voltou para essa remodelagem aos diretores das escolas, como é que a secretaria, como é que o senhor está pensando agora, nessa nova liderança de diretores, a eleição dos dirigentes? Como é que se dará esse processo da eleição desses coordenadores de diretores? Não tem processo eleitoral. Não tem processo eleitoral. Não tem. São Paulo não tem. Eu tenho 5.400 escolas, 5.400 diretores, eu tenho hoje 1.452 cargos de diretor vago, que eu vou preencher no concurso que farei agora no segundo semestre. Porque, na realidade, qual tem sido a estratégia há anos? Não minha, mas nos últimos anos. Para evitar, através de um concurso público, um diretor que era um professor e que, de repente, você transforma em diretor de uma unidade com milhares de crianças, tendo que fazer gestão orçamentária, gestão pedagógica, conviver com violência, com pais, professores que faltam, sem prepará-lo, eu acho um crime. Eu acho que a Secretaria da Educação ela comete um crime simplesmente fazendo um concurso público e nomeando nas escolas alguém sem que a Secretaria entenda que precisa formar. Então, o que está sendo encaminhado e qual é a mudança? Eu não acredito, primeiro, em eleição na unidade escolar das escolas da rede. Não acredito. Já disse isso várias vezes. Eleição significa ação corporativa, sindicato tomando conta de escola. Não acredito. Eu gosto do mérito. Então, eu acho que a melhor maneira é concurso público. É a mais justa, é a mais correta. Também não gosto de indicação política. Se você deixar livre, a quantidade de indicação política de deputado, que é uma coisa que eu tirei da secretaria, ela vem de forma incomensurável, porque, na realidade, os deputados entendem que são agentes políticos locais que podem trabalhar nas candidaturas. Então, a única maneira de você garantir mérito e imparcialidade é concurso público. Só que, se você fizer um concurso público sem preparar esse profissional de forma adequada, você comete o mesmo erro que está sendo cometido, na minha opinião, há 60 anos no Estado de São Paulo, que é o único Estado da Federação que faz concurso público. Único. Há várias maneiras que os Estados fazem de você ter diretor de escolas estaduais, desde indicação política, até eleição na escola, até lista tríplice, tudo que você pode imaginar. Então, qual é o caminho? Concurso público, ele é nomeado, passa pelo estágio probatório, ali eu vou atuar, no estágio probatório. Ele terá não só noções de liderança, sobre a ótica de ser efetivamente um líder, mesmo, de como trabalhar aquela unidade escolar, mas sobre a ótica de gestão. Fará um projeto para a escola onde ele está, um projeto pedagógico. E será avaliado, o projeto pedagógico, pelo conselho de escola. O
que é o conselho de escola? É a congregação das unidades. Pais, alunos e professores compõem o conselho de escola. O seu desempenho, à luz do projeto que ele construiu para aquela escola, durante 3 anos, então ele passa pela formação de curso e ele faz o projeto. Ele entra e ele faz o projeto para a escola. O seu desenvolvimento é acompanhado pelo conselho de escola. Depois dos 3 primeiros anos, que fim do estágio probatório, ele pode ou ser confirmado no regime ou não. Se ele for confirmado no regime, ele passa a ser efetivo daquela escola. E aí, permanece, com avaliações trienais. Se ele não for confirmado, porque o conselho de escola, à luz do projeto que ele desenvolveu, julga que o desempenho dele não foi a contento, eu não confirmo, e ele passa por mais um estágio probatório de mais 3 anos. Ele terá 2 estágios probatórios. E, nesse segundo estágio probatório, ele será avaliado pela diretoria de ensino. Supervisores, dirigente, à luz do desempenho dele naquela unidade escolar. Eu tenho indicadores tipo Saresp, tenho indicador tipo Prova Brasil, que é o SAEB. Então, o desempenho dele como diretor será avaliado nos 3 anos seguintes. Desempenho for bom, confirmado no regime. Desempenho não for bom, perde o cargo. E o coordenador dos diretores é excluído dessa mesma maneira? Não, não tem. Como é que você dá? O dirigente é certificação. Já é certificado. Eu estou mudando a certificação, mas, por exemplo, para evitar também que os deputados não vejam esse filme não pode mostrar para ninguém. Para evitar, o Estado de São Paulo fez uma coisa muito correta, para evitar interferência política, certificação de profissionais. O diretor pode passar por certificação, não importa. Faz certificação, está certificado, compõe um grupo de pessoas daquela diretoria de ensino que podem ocupar aquela função de dirigente. Tá? Então, hoje, eu tenho 91 dirigentes, 91. A grande maioria extremamente comprometido, muito envolvido, e que eu troquei 30, troquei 1/3 nesses 3 anos, em função de desempenho. No comecinho, houve uma tentativa de deputados de interferirem, e a minha resposta foi muito clara. O secretário sou eu. O dia que o senhor for secretário, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu vou até o governador. Eu falei, o senhor vai no secretário. O governador não interferiu. O governador é fantástico. Ele não interfere, nada. Então, isso acabou, foi bem no comecinho, depois não teve mais interferência nenhuma de deputado nenhum. Porque, no meu entendimento, ele não está a serviço de uma ação político-partidária. Ele está a serviço de uma gestão de resultado para a Secretaria de Estado da Educação. Aquela criançada tem que aprender. Então, para dirigente é certificado. Para diretor, agora, é concurso e formação, para dirigente é certificado. Bom, então, professor, em nome da Escola... Unesp, Liderança e Gestão, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.